Ei, e aí? Lembra que no vídeo passado eu estava querendo falar de mais Lost Media? Bom, eu não tenho nenhuma piadinha no início. Vamos direto ao vídeo. Isso parece meio preguiçoso se você me pergunta. Ninguém te perguntou. Entendeu? Uma coisa que alguém perguntou foi sobre esse álbum, e por anos o resto do mundo achou que ele nem era real. Um membro do canal me recomendou falar desse álbum, mas eu já sabia dele de um vídeo do Wang, e junto de outras pesquisas, eu lembrei o quão estranha e perfeita a história desse álbum é. Vocês sabem o que é lo-fi, não é? O tipo de música que eu amo colocar no fundo dos meus vídeos. Esse tipo de música é perfeita porque ele não atrapalha no seu pensamento do mesmo jeito que pode te deixar bem confortável. É algo meio de fundo. Como todas as histórias mais estranhas da internet, isso veio direto do 4chan, com um anônimo criando um thread no fórum procurando saber mais sobre esse CD. Na imagem dá pra ver que a capa usa o painel de um anime e tem o nome de Pachinko do lado e Death Metal embaixo. Segundo o post, abre aspas, Hey, eu comprei isso aqui porque parecia interessante. Eu não consigo achar nenhuma referência a esse CD na internet. Não importa o quão obscuro uma banda é, você consegue achar alguma coisa sobre, mas esse não. Alguém reconhece esse álbum? Eu estava esperando a banda de pop ou alguma coisa Vaporwave, mas a música é super lo-fi. Isso não é uma tentativa de marketing viral, eu só quero saber se alguém conhece alguma coisa sobre isso e se eu posso estar em posse de um álbum super raro. Paz. Fecha aspas. Eu não sei vocês, mas se um álbum tem o nome de Death Metal, eu iria imaginar Death Metal, não Pop. Mas outra coisa dele é o nome, Pachinko, que vem daquelas máquinas de apostas que o Japão gosta muito. Três coisas que não parecem ter relações, dando uma sensação ainda mais misteriosa. Usando as outras imagens que o usuário postou, dá pra ver que o álbum foi lançado em 2000. 2000! Isso é super à frente do seu tempo, eu acho. Eu não sou muito fanático por música e eu tenho certeza que se eu estiver errado vão escrever nos comentários. Mas de novo, ajuda no algoritmo. A pior parte de achar mais sobre esse álbum é que o modo que os autores deram créditos a si mesmo foram usando apenas os seus primeiros nomes. Andy, Sean, John e Owen foram os nomes listados como os créditos. My name's Andy. Do you have the slightest idea how little that narrows it down? Porque ninguém tinha mais como continuar a pesquisa, e sendo 4chan, eles pensaram que tudo era apenas um modo de fazer publicidade para o álbum do anônimo e não uma procura de verdade. E assim como uma vela sendo assoprada, a procura se apagou. No 4chan, porque mesmo que tenha sido um modo de fazer publicidade do álbum, as músicas eram boas e elas continuaram a ser repassadas na internet. E sem a ajuda do 4chan, o pessoal usou o benefício da dúvida querendo achar mais sobre esse álbum. Até que o primeiro passo foi feito, achando a personagem da capa do álbum. É de um mangá japonês que veio do Japão, chamado Mint Nabokura, que é japonês. O personagem é uma menina chamada Miyu Makimura e é uma colega de quarto de um dos personagens principais do mangá. Tal mangá foi lançado em 1997, 3 anos antes do ano que Pachinko supostamente lançou. Agora, aquele post do 4chan foi em 2016, lembra? E por mais que seja agora, 3 anos depois, muita gente foi apresentado esse álbum. Ele não ficou exatamente mainstream, mas isso mudou em 2019, quando o usuário do YouTube Dismiss Yourself enviou o álbum inteiro em um vídeo só. Essa postagem reacendeu o fogo da pesquisa, porque a descrição desse usuário fez questão de escrever a grande parte da história dele, fazendo com que muita gente fosse exposta a ela, e assim, o álbum virou mainstream. 2019 foi o último ano em que tudo parecia normal, já que assim que 2020 veio, muita gente teve que ficar preso dentro de casa, normalmente usando a internet, dando mais chance para pessoas procurarem um hobby, procurando Lost Media. Por isso, a partir deste ano, a procura ficou forte.
Mas sabe o que é mais forte? Os membros do canal. E por apenas R$2 você pode fazer parte dos vídeos, recomendar assuntos para os vídeos e receber esses vídeos mais cedo. Esses 3, por exemplo, deram as ideias para muita coisa desse vídeo. Se você não tiver dinheiro para virar membro, pode apenas se inscrever e dar o like, que ajuda demais. Obrigado. Vamos voltar ao vídeo, mas antes, agradecer ao patrocinador desse... Que irritante. Bom, agora que todo mundo está preso em casa, aconteceu que esse mesmo mundo ficou com muito mais tempo para procurar a respeito, fazendo com que cada pixel da imagem seja investigado. Tipo esse pixel aqui. Se você isolar ele, você consegue deduzir qual é o tipo dessa madeira. Carvalho vermelho. Agora, de onde vem essa madeira? Na fronteira do Canadá e dos Estados Unidos. Então agora a gente só precisa fazer... Ok, eu tô zoando com tua cara. Na verdade a imagem dá pra ver um adesivo, Oxfam, que é uma loja de música no Reino Unido. E já que existem apenas algumas imagens dessa franquia, eles ligaram para cada uma delas para saber se esse CD tinha um doador ou se quer mais informações, mas nada. Então eles ligaram para todas as pessoas com os primeiros nomes dos créditos do CD com o fundo musical na área da loja. Não, dessa vez eu não tô brincando. Eles ligaram para um número incontável de pessoas e, de novo, nada de novo foi encontrado. Mas, e agora? Sério, o que você pode fazer além de força bruta? E foi isso por muito tempo. Mas mesmo com vários becos sem saída, eles continuaram a olhar para aquela mesma imagem. Azar! Um código de barras. Não é um código de barra do CD, mas o código de barra da área da loja, de onde o CD veio. E procurando sobre os 4 últimos dígitos dessa área do código de barras, eles descobriram que o CD veio de uma área de Sherwood. Então fizeram de novo. Procuraram cada músico com um dos mesmos nomes da área em Sherwood. E aqui, o perfil de um homem chamado Owen Davis, escrito do mesmo jeito que Owen, o guitarrista do álbum. No meio desse Facebook abandonado, eles mandaram uma mensagem, não esperando uma resposta. E enquanto esperamos uma resposta, deixa um like e se inscreva. Pode ir, eu espero. Agora! Ah, olha só, o Owen respondeu. Não era ele. Eu menti, era ele sim. Ele ficou super confuso de como um projeto que ele tinha feito há tantos anos atrás voltou para a vida dele. Isso explodiu na internet, com ele até sendo entrevistado pelo site Vice. E com isso, a gente percebeu uma coisa. O motivo que a gente só tem um CD que não estava em boa qualidade foi por um motivo bem simples. Era só um projeto que essa banda fez quando estavam no ensino médio, querendo realmente ser uma banda, mas não conseguindo. Eles fizeram só alguns CDs, mandando ele para várias empresas que rejeitaram eles. E assim eles desistiram e continuaram com suas vidas, cada um se separando e criando outras carreiras. Todos desistiram da música, exceto Owen. É tão louco pensar que se o Owen não estivesse no mesmo ramo musical, a chance das pessoas entrarem em contato com ele seria 0, tornando este álbum completamente órfão. Então, agora está tudo perfeito, né? Agora é só os músicos reenviarem as músicas em boa qualidade para a internet. Mas, como eu disse, eles fizeram isso quando estavam sem dinheiro. É claro que eles não tinham um modo de fazer um backup. Ainda bem que aparentemente essa é a busca mais sortuda de todos os tempos, porque Andy Wright, o tecladista, encontrou por meio de um amigo uma cópia limpa do álbum e conseguiu digitalizá-la novamente e masterizá-la. E o resto é história. Mano, eles agora não são só uma banda de novo, como eles fazem músicas novas, mas também fazem shows ao vivo. Eles têm muitos shows ao vivo pelos Estados Unidos agora mesmo. E isso é loucura. Esse é outro exemplo de como uma obsessão por algo que era impossível de entender não só fez com que a gente conseguisse entender, mas como deu outra vida para todos que fizeram parte. É como se eles tivessem recebido uma vida nova, sabe? Como se alguém tivesse chegado neles e falado: toma. Ah, eles são da Europa, não é? Então seria mais tipo: Thomas. Thomas e seus amigos. Era um dos programas infantis que eu via quando criança que eu realmente não conseguia entender muito. Crescendo ouvindo coisas animadas, ver esse show feito com personagens que não tinham muitas expressões me deixava meio confuso. Mas crescendo, eu não consigo parar de admirar eles. O jeito que eles usam cenários super detalhados, mas que quase não se movem, é exatamente o tipo de imagem que a criança brincando iria imaginar na sua brincadeira. Mas primeiro, o nome da franquia em si não era Thomas e seus amigos, era a série de trilhos. Eram livros que foram escritos por Wilbert Awdry. O primeiro livro foi lançado em 1945, porém em 1953, uns 8 anos depois, o criador, Wilbert, foi perguntado pela BBC se eles poderiam comprar os direitos de reprodução dos livros para fazer um programa de TV. Seriam curtas que iriam passar num quadro da BBC chamado Watch with Mother, ou Veja com Mãe.
um programa de TV exibido logo depois das 13h45 da tarde, onde eles exibiam shows e curtas, principalmente focado em crianças da idade pré-escolar, logo após a sua soneca. Esse programa era um programa ao vivo, e quando eu digo ao vivo, eu quero dizer ao vivo, tipo uma performance de teatro de verdade. E a ideia de um monte de trenzinhos que quase não tinham expressões, que seguiam trilhos, parecia bem viável. Os produtores achavam que tudo estava pronto, com os modelos de trem feitos e os cenários também. Vale lembrar de que o programa iria ter cenários feitos com pintura. A ideia de que era para ser bem parecido com os livros de Thomas. Não só isso, mas como a qualidade da TV nos anos 50 era bem baixa, pouquíssimas pessoas iriam notar. O livro que foi usado para fazer o primeiro curta foi o A História Triste de Henry. Sabe? Aquela história em que o trem é aprisionado em um túnel até morrer. Aquele mesmo. Quando junho do mesmo ano, 1953, chegou e a hora estava ficando perto, bom, não poderia ter ido pior que isso. Os trilhos estavam mal configurados e eu não quero dizer que foram mal feitos, porque eu realmente não sei, mas os trens ficavam saindo fora dos trilhos. E por causa disso, uma das pessoas da produção tinha que entrar no cenário e colocar o trem de volta no lugar. Então, os trilhos não foram muito bem feitos. Você provavelmente está se perguntando, então, onde está esse episódio? Bom, aqui está o coisa. Desculpa. Já que isso foi um programa ao vivo e gravar a TV na época era literalmente impossível, tem literalmente nenhuma chance desse programa ser achado. Outra coisa que impede isso de acontecer é que tinham apenas alguns canais na Inglaterra da época. Não, na verdade, só um, esse mesmo, a BBC. Então, quando esse programa falhou tão gloriosamente, muita gente viu, e por isso foi a notícia mais importante de algumas cidades, sendo uma vergonha, não só para a BBC, como para a marca de Thomas também. Porém, esse não é o episódio que a gente vai falar sobre, porque a BBC na época não se importava em gravar os seus próprios programas, por isso os primeiros episódios de Doctor Who estão perdidos para sempre. Então tentar procurar por esse evento seria um esforço em vão. A gente só sabe desse evento por causa dos reviews que vieram depois. Abre aspas. Que jeito horrível de organizar uma ferrovia televisiva. Sr. Hendry, o próprio autor dos livros, operar a ferrovia em miniatura de um jeito eficiente é um trabalho especializado. Mas o sujeito na tela da TV obviamente não era nenhum especialista. Os trens estavam se sacudindo por todos os lados. Teve uma vez que o operador cometeu o erro simples de não trocar os pinos e houve um descarrilhamento feio. Que bagunça. Então os outros 2 episódios planejados foram cancelados. A única imagem que temos da transmissão é uma foto de um modelo de um desses personagens. Essa é a foto mais importante, desde a foto do monstro do Lago Ness. Um deles é verdade, o outro não. Qual será? Pule para 1980, quando uma escritora britânica chamada Brit Allcroft ficou interessada em tentar fazer uma adaptação para a TV das histórias. Depois de muita discussão com outros produtores, eles decidiram fazer uma adaptação na vida real, usando modelos dos trens. Eles conseguiram um pequeno orçamento para criar o piloto para a série de TV, baseada nos personagens. Um orçamento baixíssimo. O episódio foi baseado no livro Down the Mine. Mano, eu procurei pra caramba pra saber o nome dos livros em português, mas eu juro que eu não consegui achar. Tem como vocês escreverem o nome dele nos comentários. É a história onde o Thomas provoca o Gordon por cair em um buraco, quando o próprio Thomas cai em um buraco e é resgatado pelo Gordon. Agora os dois são amigos e fim. A série então foi escolhida para fazer uma temporada completa no ano seguinte. Eles gravaram de novo o episódio piloto inteiro. Vale lembrar que a Brit hipotecou a casa dela de novo para poder pagar a produção do piloto, então sem ela, o piloto não iria existir. Ela também conseguiu, de alguma forma, Ringo Starr, um dos Beatles, narrasse o piloto, e Ringo se tornou um narrador pelo resto da série. Eles conseguiram um Beatle no piloto. Certo que foi o Ringo, mas ainda vale de alguma coisa, né? Fã dos Beatles? Me insulte nos comentários. Agora, que a série acabou, onde está o piloto de 1983? É estranho porque a filmagem original foi usada na versão refeita, mas a versão original está perdida. Ela ainda tinha que existir porque empresas como essa ainda guardam os negativos originais e escaneiam de novo para torná-los em HD. Oh, vocês não sabem o que é um negativo? Assim, antes de todo mundo usar chips para gravar os vídeos, eles usavam rolos de filme. O jeito que isso funciona é uma fita de plástico, que quando ela é exposta para a luz, barra a imagem na vida real, ela tira uma foto. Se você expor várias fotos bem rápido, você consegue fazer várias imagens uma atrás da outra, parecendo algo se movendo. E olha só, temos uma imagem de alguém mexendo com uma fita do filme. No fim das contas, porque é um processo químico e analógico, a imagem fica bem linda. E se a empresa ainda tem esses rolos originais, eles podem usá-los de novo para relançar o filme ou programa em uma resolução maior. Olha Back to the Future, por exemplo. Se eles têm esses rolos ainda, eles poderiam usá-los de novo para lançar o piloto. Mas aqui que está o problema. As empresas tinham eles, não o público. Ninguém teria apenas alguma fita com o episódio completo, né? Ou teriam? Não. Na verdade, foi anunciado no aniversário de 80 anos do primeiro livro que a Mattel, que agora possui a propriedade intelectual de Thomas, usaria os mesmos negativos para escaneá-los pela primeira vez em décadas e fazer o piloto disponível para o público. Eles iriam postar no YouTube em 4K. E veja só, eles fizeram!
Mais ou menos. Por causa da grande quantidade de danos que algumas dessas fitas sofreram, algumas cenas ficaram inutilizáveis. Então eles realmente refizeram algumas cenas inteiras de novo hoje em dia. E como é um curta de menos de 6 minutos, uma cena inteira é grande parte do episódio. E então, sim, o episódio agora é oficialmente público, mas apenas algumas partes dele. E como esta foi a única impressão original, é muito provável que todo o piloto real realmente esteja perdido para sempre. Parece que esse trem ainda vai ficar sem trilho. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo de lugares liminares em desenhos, e nele eu falei de que tinha uma imagem que acendeu o fogo de curiosidades desse fenômeno, que foi postado no 4chan, que a gente não tinha a menor ideia de onde essa pessoa pegou essa foto. No vídeo eu também falei que... Mas sabe qual é a parte mais estranha desse caso? Ninguém sabe de onde essa imagem veio, ninguém sabe onde ela foi tirada ou qualquer coisa sobre ela, fazendo essa imagem uma representação do que ela passou a representar: isolação e mistério. Imagina passar o resto da eternidade sem ninguém saber de onde ela veio, e vai ficar assim, para sempre, um mistério. Eu tava errado. A origem das fotos não só foi encontrada como o lugar onde elas também foram tiradas. A história dos backrooms veio do 4chan. Parece que todas as pesquisas que são resolvidas vêm desse mesmo fórum, mas a história não começou diretamente naquele post do original. Em 12 de maio de 2019, um anônimo postou no fórum a famosa imagem com o texto de "Poste imagens inquietantes que parecem estranhas". Várias pessoas postaram outras imagens, incluindo outro anônimo que postou essa imagem. Essa foi a história que iniciou a lenda, dizendo que as backrooms são salas que você pode entrar se você quebrar a lógica do mundo, meio que buga fora da física do planeta. Outro anônimo misturou as duas e a lenda nasceu. Por muitos anos essa imagem aludiu muita gente. São tantas perguntas que precisam de respostas. Por que essa imagem existe? Por que ela é tão amarela? Por que ela está nesse ângulo? Por que as paredes têm papéis de paredes diferentes? A única coisa que a internet tinha em consenso é que essa imagem era meio desconfortável. Quando isso foi pro TikTok, todo mundo começou a procurar mais a respeito, e não teve mais volta. A internet ficou sobrecarregada com imagens liminares e creepypastas e curtas de terror. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, aquela imagem que deu origem a todo esse movimento continuava a ser uma baleia branca. A gente conseguia vê-la, mas não capturá-la. Muita gente ficou procurando pela origem. Tem um youtuber chamado Farewell Maguire, que não só tentou ajudar na procura, quando também manteve a pesquisa acesa, fazendo vídeos e chamando a atenção para a procura. Ele fez parte do grupo do Discord que encontrou a imagem. Por isso eu vou usar muita coisa que ele falou no vídeo, porque ele tem um contato com a fonte. Todos os links sempre estão na descrição. O grupo procurou por tudo, olhando para o tipo de tomada e usando o fato de que os papéis de paredes não eram iguais, criando a teoria de que isso não passava de uma sala de lojas que colocavam móveis para vender. Sabe, aquelas lojas com várias salas feitas para dar uma ideia de como os móveis iriam se encaixar. Eles fizeram modelos 3D e, investigando cada pixel, descobriram que a sala tinha o que parece ser uma escada. Mas infelizmente, uma única foto é bem difícil de achar qualquer pista que realmente faça a diferença. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E as 1000 palavras que essa imagem dá são... Procurando nos mesmos fóruns do 4chan, eles descobriram que essa mesma imagem não era a original, era um repost de 2011, 7 anos antes da primeira vez que a gente mencionou a imagem. Mas 4chan faz uma coisa que os outros sites que permitem enviar imagens não fazem. Eles deixam todas as informações da imagem nela. Imagens têm o que se chama de metadata, que sempre fica em qualquer arquivo, dizendo quando ela foi tirada, o tipo de câmera e até a localização por GPS. O problema, a imagem não existia mais, apenas a thumbnail, mas pelo menos o título da imagem a gente tinha. Usando o título dela, um dos usuários procurou no Twitter e achou uma resposta para o post da copypasta, linkando um site com a imagem original. Usando essas informações, eles conseguiram achar que ela foi enviada pela primeira vez para um blog. Como diabos eles acharam um blog, eu não tenho a menor ideia. Sério, talvez eles saibam muito mais do que eu. O blog é de 2003, e o único jeito de você ver ele é pelo site que faz backups de sites que não existem mais. O importante é que essa imagem era apenas de um homem que estava promovendo o fato de que o prédio estava sendo reformado para um prédio de corrida de carrinhos de controle remoto. O prédio é na cidade de Oshkosh, no estado de Wisconsin. No mesmo blog dá pra ver outra imagem, a segunda imagem da Backrooms. Não é mais tão assustadora, né? O prédio originalmente era de uma empresa chamada Rones Furniture, que vendia, adivinha, móveis. O prédio ainda existe até hoje, mas é uma pista de corrida de carrinhos de controle remoto. Considere essa pesquisa finalizada. Antes de irmos para a pesquisa mais estranha, eu vou falar de uma mais leve. Se inscreva e dê um like enquanto isso. Ah, e vira membro também.
Eu falei desse piloto em um vídeo antigo que eu nem lembro qual, mas a mensagem importante do vídeo aqui, o criador de Family Guy não criou exatamente Family Guy. Ele criou um projeto que levou a outro projeto, que levou a outro projeto, que enfim levou à criação de Family Guy. Em 1995, Seth MacFarlane, para o seu último projeto antes de sair da faculdade de animação, fez sozinho um curta de 10 minutos chamado de The Life of Larry, um curta que era sobre um homem gordo e um cachorro falante que vê muita TV. O próprio Seth fez a apresentação do curta, aparecendo nele de vez em quando. Ele mandou esse curta para a Warner Bros querendo fazer um piloto, e ele foi aceito. E a Warner Bros deu a chance para ele fazer um curta para passar no Cartoon Network, e ele fez um remake daquele curta que passou no quadro What a Cartoon, que era usado para testar se curtas poderiam ser desenhos. Mas o nome agora virou Larry and Steve. Infelizmente, ninguém do Cartoon Network achou Larry e Steve teriam uma grande chance de fazer sucesso. Mas por sorte, em 1997, os executivos da Fox viram esses dois curtas, dando $50 mil para Seth fazer um piloto para um desenho animado para adultos baseado nesses curtas. Usando Larry e Steve como base, eles expandiram os personagens para fazer um novo show chamado Family Guy. Mas $50 mil é pouquíssimo dinheiro para fazer uma animação. Ele teve que fazer grande parte do episódio sozinho com a ajuda de algumas pessoas aqui ou ali. Em uma entrevista para o The New York Times, MacFarlane disse: "Eu passei uns 6 meses sem dormir e sem vida, só desenhando que nem um louco na minha cozinha e fazendo esse piloto. E o resto é história." O episódio piloto saiu, o show impressionou os executivos da Fox e pediram a temporada inteira. O piloto então foi refeito para o primeiro episódio do show e hoje o desenho ainda existe. Se isso é bom ou não, eu não sei, mas o piloto foi refeito. Então, onde está o piloto que o Seth fez para começo da história? Por décadas a gente teve os primeiros 7 minutos dele. Ele foi lançado em público junto de outros extras em um DVD do show. E o resto? Bom, ele foi encontrado recentemente. Quer saber onde? No lugar mais aleatório que eu já vi. Uma usuária da Lost Media Week achou dentro de um site pessoal de um dos homens que trabalhou no piloto pintando algumas partes das animações. E a parte mais enfurecedora foi o fato que o piloto foi enviado em 2022, mas só foi encontrado 2 anos depois, em 2024. O piloto tem o mesmo roteiro do primeiro episódio, só com uma animação um pouco diferente, com as cores dos personagens sendo bem diferentes, tipo a roupa e a boina da Meg, e o fato que o Lois é a loira, o que explica o fato de que o Chris é loiro no desenho hoje em dia. O fato de que isso estava disponível por 2 anos e ninguém sabia, só me faz pensar o tanto de Lost Media que está por aí. Só que a gente não sabe exatamente como achar. Eu vou dizer, eu vou falar de coisas perdidas, e é ótimo quando eles são achados. Mas, e quando a gente nem sabe se são reais para começo de história? Primeiro, Butcher é uma pessoa que mata animais ou pessoas para comer. Agora, ao invés do 4chan, temos o Reddit. Tem um Reddit chamado Tip of My Tongue, que tem a função primária em encorajar pessoas a encontrar memórias de shows, músicas e mídia em geral que lembram, mas não lembram o nome. É algo tipo ponta da língua. E em 2019, o usuário chamado DeadUser00 postou uma pergunta no Reddit. É bem longo e por isso eu só vou ler algumas partes. Eu morava na América do Sul. Ele é brasileiro a propósito, como vamos descobrir mais pra frente. Naquela época, por volta de 2001 e 2004, a Nickelodeon tinha curtas-metragens não originais. Eu não me lembro se eles iam pro ar entre os programas como Enche Linguiça ou se eram exibidos à noite. Um curta-metragem me chamou a atenção por ser bem mais sombrio que os outros filmes da Nickelodeon. A cena de abertura, o título do filme branco e o fundo preto. Eu acho que se chamava algo como The Butcher. O filme é em preto e branco e tem uma mão com uma faca de açougueiro, massacrando animais feitos com ossos de verdade. Acho que todos os animais são pequenos, como um pássaro, um gato, um cachorro e etc. Eles se pareciam com isso. Também me lembro de ver ossos dentro de copos e acredito que os ossos dos animais se fundem em algum momento, criando uma abominação. Muita gente nos comentários tentou dar dicas e sugestões, mas nenhuma delas serviu de nada. De fato, muita gente recomendou outro projeto que é super parecido com o que ele estava descrevendo. O curta é de um escritor e diretor chamado Aurélio Voltaire. É um curta preto e branco e tem esqueletos, mas tem um diálogo e claramente não foca em animais. Mas parando pra pensar, ele disse que veio isso na Nickelodeon. Por que eles iriam passar isso em canal infantil? Eu já vi muita coisa ruim, mas isso iria me deixar desconfortável, imagina uma criança. Por um ano inteiro, o autor do post não confirmou se esse curta era ou não era o que ele estava procurando. Até que em 2020, aparentemente ele confirmou que esse curta foi o que ele lembrava.
O curta é de um escritor e diretor chamado Simon Pamela. Ele não tem uma carreira muito grande, mas a parte interessante é que o curta Butcher's Hook é bem similar com The Butcher. Só que a história ainda não faz muito sentido. Isso na Nickelodeon? Segundo ele, quase todos os aspectos que ele lembrava faziam parte desse curta. Vale lembrar que esse usuário é brasileiro, então a ideia de que alguns de vocês possam ter visto isso é bem mais alta do que nos outros dessa lista. A chave que provavelmente pode abrir esse caso inteiro é que um dos outros usuários que responderam o segundo post disse: curta-metragem? Usando técnicas estranhas? América do Sul? Canal terminando com Ian e Ian? Eu acho que eu tenho a resposta de que tipo de canal poderia ter transmitido isso. Definitivamente não era Nickelodeon. Vagas memórias podem te enganar, mas eu posso confirmar que esse tipo de filme nunca seria exibido na Nickelodeon, mas sim em Locomotion. Eu não sei vocês, mas confundir Nickelodeon com Locomotion quando você está assustado com algo quando era criança parece bem justificado. A única coisa que precisamos saber é se o canal Locomotion realmente passou esse curta de Simon em algum momento. E até agora não temos. Até o usuário original não tem 100% de certeza. E a não ser que a gente consiga achar um itinerário da programação do canal na época, uma gravação ou outra pessoa corroborando a memória ou qualquer coisa, não temos o que fazer. Esse caso vai se manter um mistério. De qualquer jeito, eu saber que tem um curta por aí que realmente usou corpos de animais para fazer um boneco é estranho. É só muito bizarro que eles possam usar esses corpos de animais como se fossem nada. Eu até diria que isso é meio que falta de respeito com os defuntos, como se fosse apenas uma coleção de proteínas e nada mais que... Matt, tu não tem uma jaqueta de couro? Calado! Uma das pessoas nos comentários do último vídeo comentou que acha a mídia perdida confortável, e esse comentário me fez pensar bastante, e eu acho que eu descobri porque eu acho mídia perdida confortável também. Nesse vídeo e no Cartoon Recap tem algumas cenas em que o MM aparece. Se você olhar o fundo, você consegue ver essa pintura. Ela foi feita pela Sofia Yoshi K2 no Twitter. Essa pintura é uma referência ao meu filme de terror favorito, The Shining. A ideia de ficar sozinho no meio do nada pode deixar algumas pessoas com medo, mas eu amaria isso. E por mais que esse filme seja pra dar medo, eu me vejo revendo ele só pra ter a sensação de ficar no meio do nada. O que isso tem a ver com Lost Media? Se Lost Media fosse uma pessoa, tenho certeza que ela estaria se sentindo sozinho e no meio do nada, pra ninguém interagir com ela de novo. E é exatamente isso que eu queria passar. Então ver alguma coisa que não foi vista por anos sendo encontrada e tirasse desse lugar do meio do nada, eu acho confortável porque eu queria ser uma Lost Media, perdido no meio do nada e esquecido para sempre. E a ideia de que isso pode acontecer me dá um conforto. Filme sem graça. De novo, obrigado por todos os membros do canal. Se quiser aparecer no próximo vídeo, são só R$2. Abraço.